Tonight we want to look at one more aspect of Calvinism Hoje nós queremos considerar mais ponto, aspecto de calvinismo. before I preach a closing sermon to you tomorrow morning. Antes de eu pregar uma pregação para encerrarmos amanhã de manhã. Evangelistic Calvinism. O calvinismo evangélico evangelístico. And I wish to confine myself specifically to John Calvin's evangelism. E hoje à noite eu quero me limitar especificamente ao evangelismo de João Calvino. And then conclude with examining some of the implications of Calvin's view of evangelism for us today. Então, concluir examinando algumas das implicações da evangelização de Calvino para nós hoje. Perhaps you know that a great deal has been written about Calvin's evangelism. Talvez você esteja sabendo que muito tem sido escrito com respeito a Calvino e evangelização. Some scholars say he was no evangelist at all. Alguns estudiosos dizem que ele não era de forma alguma alguém que fazia evangelização. Others say that he lit the torch of Reformed evangelism. Outros dizem que ele deu o início, que ele deu o impulso à evangelização reformada. I think we need to go back to Calvin himself. Eu acho que nós devemos voltar a Calvino, o próprio Calvino. We need to examine what Calvin himself said about evangelism. Nós devemos examinar o que o próprio Calvino disse com respeito à evangelização. And then we need to look at his practice of evangelism. E depois nós precisamos olhar qual era a prática dele na evangelização. And I want to do that in 4 concentric circles. Eu quero tratar isso com 4 ciclos concêntricos. We'll look at Calvin's evangelistic activity in his own flock. Nós vamos tratar, em primeiro lugar, a atividade de evangelização de Calvino no meio do seu próprio rebanho. And then in the city of Geneva. Depois na cidade de Genebra. And then in Greater Europe. Depois na Europa, a área de Europa. And then in mission opportunities overseas. E depois em oportunidades de missões em outros países. And for the last, I've chosen to examine Calvin's mission efforts in Brazil. E por esta última coisa eu tenho escolhido de tratar o esforço missionário de Calvino aqui no Brasil. By the time we're done tonight, I trust that you'll agree with me that Calvin was an extraordinary evangelist. E quando nós chegamos ao fim da nossa palestra hoje à noite, eu espero que você vai concordar comigo que o Calvino era um evangelista extraordinário. And destroys the caricature of Calvinists as being non-evangelistic. E que possamos destruir esta caricatura de Calvino como alguém não evangelístico. So first we'll look at his teaching. Então, em primeiro lugar, nós vamos tratar o seu ensino. And then at his practice. E depois a sua prática. A general way comes through the proclamation of the gospel. O João Calvino, ele ensinava que a evangelização, de um modo geral, vem a nós por meio do evangelho. And the goal of evangelism is not only to have the lost saved. O propósito de evangelização não é somente a salvação dos perdidos, but also the church reformed. Mas também a reformação da igreja. A reforma da igreja. Calvin taught that evangelism should be focused on by proclaiming the universality of Christ's kingdom. Calvino ensinava que devemos nos concentrar, focalizar em evangelização, proclamando o reino de Cristo. And the responsibility of every Christian to extend that kingdom. E que é a responsabilidade de todo crente de estender este reino. With the assistance of the Holy Spirit. Com a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo. Now, how does God extend His kingdom into this world? Agora, como Deus estende, é a palavra certa? Estende seu reino neste mundo. Calvin said, both by God's powerful sovereignty. Calvino disse tanto pela soberania poderosa de Deus. And through the believer's exercise of his responsibility. Quanto por meio do exercício da responsabilidade do crente. The work of evangelism, Calvin said, is ultimately God's work, not ours. A obra de evangelização, Calvino disse, de uma forma, ultimamente, afinal das contas, é a obra de Deus e não a obra do homem. But God will carry it
through the instrumentality of man. Mas Deus, ele faz esta obra por meio do homem. Calvin cited the parable of the sower. O Calvino, ele citava o parábola do semeador. And he says that Christ sows the seed of life everywhere. Ele disse que Cristo, ele semeia a semente de vida em todo canto. And so he gathers his church not by human means, but by heavenly power. Então ele junta a sua igreja não por meios humanos, mas por poder celestial. And yet, God uses sowers, human instruments, to sow the seed. Mas mesmo assim, Deus usa semeadores, instrumentos humanos para semear essa semente. Calvin says this: Calvino disse o seguinte: the gospel does not fall from the clouds like rain, o evangelho não cai das nuvens como a chuva, but is brought by the hands and mouths of men wherever God will send it. mas entregue pelas mãos e pelas bocas dos homens onde Deus está mandando eles. So says Calvin, God's evangelism causes our evangelism, Então Calvino disse que o evangelismo de Deus causa nosso evangelismo. which makes us co-workers with God Então isto nos torna trabalhadores com Deus. and allows us the awesome honor of participating in His own Son's governorship over this world. Então isto nos concede a honra profunda de cooperar com o reino do seu Filho neste mundo. Now, according to Calvin, this joining together of sovereignty and responsibility in evangelism Segundo Calvino, juntar soberania e responsabilidade em evangelização ought to teach us at least 3 lessons. deve nos ensinar pelo menos 3 lições. Number 1, it ought to teach us that we must pray daily for the extension of Christ's kingdom. Em primeiro lugar, isto nos ensina que diariamente nós devemos orar pela extensão do reino de Cristo. Calvin says that we, quote, must daily desire that God gather churches unto himself from all parts of the earth. Então Calvino disse que nós devemos de uma forma diária desejar que Deus está juntando igrejas para si mesmo em todas as áreas do mundo. Secondly, it ought to teach us, says Calvin, Em segundo lugar, deve nos ensinar, disse Calvino, not to become discouraged by the lack of visible success. não ficamos desanimados quando não tem sucesso visível. Calvin writes this: Calvino escreveu o seguinte: if God passes over a day or even a year without giving fruit, se Deus decide que vai passar um dia ou talvez até um ano sem dar frutos, we must pray on and doubt not that He hears His voice, our nós devemos voice. continuar orando e sem duvidar que Ele está ouvindo a nossa voz. Thirdly, he says we must work diligently for the extension of Christ's kingdom, Em terceiro lugar, ele disse que nós devemos trabalhar de uma forma diligente pela extensão do reino de Cristo. as if that work depends on us, De tal forma como se fosse que este trabalho dependia de nós, even as we know that it depends on God, mesmo sabendo que depende completamente de Deus. knowing that our work will not be in vain in the Lord. Sabendo que nosso trabalho nunca será em vão no Senhor. And our personal salvation E a nossa salvação pessoal, obligates us to be concerned for the salvation of others. nossa própria salvação nos dá uma obrigação de termos uma preocupação com a salvação dos outros. Not only ministers are to be evangelists. Não somente os pastores devem ser evangelistas. Every saved sinner is called to be an evangelist. Todo pecador salvo é chamado para ser evangelista. And every unsaved sinner is a mission field. E todo pecador incrédulo é campo de missões. Calvin says this: Calvino disse o seguinte: we are called on the basis of our own salvation baseado, fundamentado na nossa própria salvação, nós somos chamados to extend a helping hand to the fallen sinners around us. estender uma mão para auxiliar e ajudar os pecadores caídos em nosso redor. And to strive to win those that are from without. E de nos esforçar de ganhar aqueles que estão por fora.
Now, in several places, Calvin gives us a rationale for doing evangelism. Em vários lugares, Calvino nos dá fundamento, uma razão para fazer evangelização. And I've gathered these points from different parts of his writings. Eu tenho juntado esses pontos de vários lugares nos seus escritos. I'll give them to you quickly. Eu vou dar de uma forma rápida. Number one, God commands us to evangelize, Calvin says. Número 1, Calvino disse que Deus nos manda evangelizar. Number two, God leads us by his own example. Número segundo ponto, Deus nos dá seu próprio exemplo. As our gracious God has wooed us to become his bride, Como o nosso Deus gracioso nos conquistou para sermos a sua noiva, so we are to have our arms extended to gather sinners unto ourselves. da mesma forma nós devemos abrir as nossas mãos para juntar e chamar pecadores a nós mesmos, To lead them into the church of God. para guiá-los para dentro da igreja de Deus. Number three, we want to glorify God. Número 3, nós devemos querer glorificar Deus. And part of glorifying God is extending his truth everywhere. E uma parte de glorificar Deus é de espalhar a sua verdade em todo lugar. Calvin quotes the text in Proverbs that says, "A king is honored with many subjects." Calvino, ele cita aquele texto no livro de Provérbios que diz que um rei recebe honra quando tiver muitos súditos. And so if we want to honor God, Então, se nós queremos honrar Deus, we will yearn that he will bless our evangelistic efforts. nós vamos anseiar, nós vamos desejar profundamente que Ele abençoa os nossos esforços evangelísticos To gather many unto himself. para juntar, para chamar muitos a si mesmo. Number four, Calvin says, we also evangelize because we want to please God. Número 4, Calvino disse que também nós fazemos evangelização porque nós queremos agradar a Deus. When there were 5 students facing death in France, Uma vez quando havia 5 estudantes que estavam enfrentando a morte na França, and Calvin knew them all because they had studied at his academy in Geneva, e Calvino ele conhecia a cada um deles porque eles tinham estudado na sua academia em Genebra, Calvin wrote them just before they died e Calvino escreveu uma carta a eles logo antes da sua morte, to count their lives a worthy witness for the gospel. Ele disse a eles que eles deveriam contar ou ter as suas vidas como um testemunho digno do Evangelho. And to doubt not that God counted them so pleasing in his sight E que eles não deveriam duvidar que Deus tinha eles tão aceitáveis nos seus olhos, that he was willing to take them immediately to himself. que ele estava disposto, ele tinha a vontade de logo tirar eles para estarem com ele. A fifth motivation is that we have a duty to our fellow sinners. Uma quinta motivação é que nós temos uma obrigação para com os nossos pecadores, os nossos co-pecadores. Calvin said you can't possibly be saved yourself Os co-pecadores, as outras pessoas que também são pecadores. Calvino disse que nós não podemos salvar nós mesmos. and not feel a love for the salvation of others. Nós não podemos experimentar nossa salvação propriamente e não sentir um amor pela salvação dos outros. If I am in debt to God, who forgives all my sins, Se eu estou endividado para com Deus que perdoou todos os meus pecados, love from that forgiveness makes me a debtor to all men. o amor que eu tenho recebido neste perdão me torna devedor a todos os outros homens. And should fill me with zeal for their soul's eternal welfare. E deve me encher com zelo pelo bem-estar eterno das suas almas. Finally, says Calvin, we evangelize out of gratitude to God. Finalmente, Calvino disse que nós praticamos evangelização por causa da gratidão a Deus. Calvin says this, Calvino disse o seguinte: if we are debtors to God's mercy, se nós somos devedores à misericórdia de Deus, we must be like the psalmist, nós devemos imitar o salmista, a loud herald of the grace of God to all men. arauto proclamando a alta voz a graça de Deus a todos os homens.
You see, when I evangelize someone else, Pois quando eu estou evangelizando uma outra pessoa, whether it be in my own family seja uma pessoa na minha própria família, or my own congregation na minha própria congregação, or a stranger on the plane, ou um estrangeiro, um desconhecido no avião, I can say to them all, eu posso dizer a todos eles if salvation is possible for a miserable sinner like me, que a salvação é possível por um pecador miserável como eu sou. it is possible for you as well. Então é possível também para você. In fact, Calvin said, if I do not evangelize, I am a contradiction. De fato, Calvino disse, se você não está evangelizando, se eu não estou evangelizando, eu sou uma contradição. Nothing is more inconsistent with the nature of faith, Calvin said, Não tem coisa mais incoerente com a natureza da fé, disse Calvino, than to have a man disregard his own brethren do que ter um homem que despreza, que não está pensando dos seus próprios irmãos, and to keep the light of eternal saving knowledge in his own breast. que está guardando a luz do conhecimento eterno e salvífico dentro de si mesmo. And so Calvin taught that every Christian, Então Calvino ensinava que todo crente, not only by word, não somente pela palavra, but also by deed, mas também pela prática, must share the gospel with everyone he or she meets. deve compartilhar o evangelho com todos aqueles que ele se encontra com eles. As my brother just emphasized about education, Como meu irmão acabou de enfatizar com respeito à educação. so Calvin would emphasize about evangelism. Da mesma forma, Calvino iria enfatizar com respeito à evangelização. It must not only be taught, Não deve apenas ser ensinado, it must also be caught. mas também deve ser apanhado ou absorvido. My entire life must be one prolonged act of evangelism. Minha vida inteira deve se tornar um ato prolongado de evangelização. Naming the name of Christ to others. Chamando, nomeando, mencionando o nome de Cristo para os outros. That's my prophetical task. Isto é minha tarefa, meu dever profético. Praying for their salvation. Orando pela salvação deles. That's my priestly task. Isto é meu dever de sacerdote. And discipling them E os discipulando in the truths of God's word. as verdades da palavra de Deus. That's my kingly task. Isto é o meu dever de rei. Now, Calvin himself, I would argue, is a wonderful example of modeling evangelism. Calvino, o próprio Calvino é um modelo, um exemplo maravilhoso de evangelização. As far as I have been able to study this subject, Até na medida que eu tinha condições de estudar este assunto, I have not found a single door that God opened for Calvin to evangelize people that Calvin didn't walk through. eu até agora não achei nenhuma porta que Deus abriu para Calvino, uma porta de evangelização, que Calvino não se aproveitou e entrou pela esta porta. At one point, Calvin does say this interesting statement. Em certo lugar, Calvino diz a seguinte colocação interessante. He says, if you evangelize and find a door shut and locked, Ele diz, se você estiver evangelizando e você acha uma porta fechada e trancada, you will find you have to go a different way and reach out to other people rather than try to wear yourself out getting through it. você talvez vai achar e aprender que você tem que buscar um outro lugar e outras pessoas em vez de continuamente tentando entrar por esta porta que não pode abrir. But don't give up right away, says Calvin. Mas ele disse, não se entregue, não tome esta decisão de uma forma precipitada. A few difficulties in witnessing are no excuse for stopping to try. Algumas dificuldades que nós encontramos quando nós estamos evangelizando não são uma desculpa de logo pararmos com a obra. Okay, now we're ready to look at these 4 concentric circles. Pronto, agora estamos prontos para olharmos estes 4 círculos concêntricos. First, in his own congregation, Calvin was an evangelist. Em primeiro lugar, na sua própria congregação, Calvino era um evangelista.
Now you need to understand how Calvin defined evangelism. Vocês precisam entender como Calvino definia evangelização. There are some people today who say evangelism is only reaching out to the lost. Tem algumas pessoas, ou tem várias pessoas hoje que dizem que evangelização é apenas buscar ou proclamar aos perdidos. To people outside of the church. Assim, buscando pessoas que estão por fora da igreja. You are not to evangelize your own church people Você não deve evangelizar as pessoas dentro da sua igreja, or your own children. ou seus próprios filhos. Calvin disagreed with that. Calvino não concordava com isso. For Calvin, the word evangelize comes from evangel and simply means bringing the gospel. Para Calvino, a palavra evangelizar vem da palavra evangelho, que significa apenas anunciar o evangelho. And I must bring the gospel to my own children, to my own church, and to everyone I meet. Eu devo ensinar, anunciar o evangelho aos meus próprios filhos, à minha própria igreja e a todas as pessoas que eu encontrar. Listen to Calvin. Ouçam Calvino. Evangelism means presenting Christ Evangelização significa apresentando Cristo so that people, by the power of the Spirit, para que as pessoas, pelo poder do Espírito Santo, may come to Christ. possam vir a Cristo. But it also means so presenting Christ Mas também significa apresentar Cristo de tal forma that the believer may be enabled to serve Christ que o crente seja capacitado de servir Cristo in the fellowship of his church and the world. na comunhão da sua igreja e no mundo. So for Calvin, evangelism isn't just even reaching the unsaved. It's also bringing the gospel to God's people. Então, para Calvino, evangelização não é meramente buscando aqueles que são perdidos, mas também é apresentando o evangelho ao povo de Deus. And building up the children of God in the most holy faith. E edificando o povo de Deus, os filhos de Deus, na santa fé bíblica. So that they can be well versed to go out and evangelize others as well. Para que eles sejam bem instruídos, para que eles tenham também capacidade de ir e de evangelizar outras pessoas. Now you understand why Calvin said evangelism begins with preaching. Então, agora você entende por que Calvino disse que a evangelização começa com a pregação. And Calvin preached a lot. E Calvino pregava bastante, muito. He preached on the Old Testament on weekdays at 6 o'clock in the morning. Ele pregava sobre o Antigo Testamento durante a semana às 6 horas da manhã. He preached on the New Testament on Sunday mornings. Ele pregava sobre o Novo Testamento domingo pela manhã. And on the Psalms on Sunday afternoons. Ele pregava domingo à tarde sobre os Salmos. During his lifetime, he preached 4,000 sermons after his return to Geneva. Durante a sua vida, depois da sua volta a Genebra, ele pregou 4.000 pregações. Despite his health condition, he averaged 170 sermons a year to his own church. Apesar de ter muitos problemas de saúde, ele tinha uma média de 170 pregações por ano que ele pregava em sua própria igreja. When Calvin was on his deathbed, someone asked him what was the most important thing he had ever done when he looked back on his life. Quando Calvino estava morrendo, pronto para morrer, alguém perguntou a ele qual era a coisa mais importante que você tem feito em sua vida. He didn't say, those 59 volumes I have written. Ele não disse aqueles 59 volumes que eu tenho escrito. Or those 1,600 students I have had a hand in training academically for theology. Ou aqueles 1.600 alunos que eu tenho ensinado como alunos como seminaristas teológicos. But he said, preach the word. Mas ele disse, pregar a palavra. And Calvin evangelized also the unsaved as he preached. E Calvino, ele tinha o costume, ele estava evangelizando também os perdidos, os incrédulos, quando ele estava pregando.
He would regularly preach 4 or 5 verses from the Old Testament in one sermon, Ele costumava pregar 4 ou 5 versículos do Antigo Testamento numa pregação and 2 or 3 verses from the New Testament in one e sermon. 2 ou 3 versículos do Novo Testamento numa pregação. Wherever he stopped one Sunday or one weekday, he would begin the next at that text. E no lugar onde ele tinha parado um dia, ele iria continuar no outro dia no mesmo lugar. His sermons were succinct on exposition and long on application. As suas pregações tinham uma exposição resumida e sucinta e também eram muito abrangentes e muito bem desenvolvidos na área de aplicação. And they were always simple. E sempre eram pregações simples. Calvin said a preacher must be like a father. Calvino disse, pregador deve ser como pai. He must divide the loaf of bread into small pieces and feed each child. Ele precisa dividir o pão em pequenos pedacinhos e dar a cada filho. And for Calvin that meant also teaching your people how to listen to a sermon. E por Calvino também isso significava a responsabilidade de ensinar ao seu povo como eles deveriam ouvir uma pregação. Time and time again in his sermons on Deuteronomy, A cada vez, de uma forma repetida, quando ele estava pregando em Deuteronômio, Calvin tells his people what to listen for, Calvino está dizendo ao seu povo como eles deveriam escutar, how they should come to church, como eles deveriam entrar na igreja, what they should do with the sermon afterward. o que eles deveriam fazer com a pregação depois do culto. And he fosters in them an eagerness to learn about the Word of God. Ele cultiva neles uma ansiedade, desejo de aprender a palavra de Deus. He said we shouldn't come to church to hear what we already know, Ele disse, não devemos chegar na igreja para aprender o que já sabemos, but to be willing disciples, mas devemos chegar como discípulos dispostos. to learn Dispostos a aprender and to live out the sermon. e a viverem a pregação em suas vidas. Now Calvin believed that many of his people in his own church were not saved. Calvino, ele acreditava que muitas pessoas em sua própria igreja não eram salvos. As long as they walked an outwardly decent lifestyle, Mesmo que desde eles estavam vivendo uma vida externamente decente, he extended to them what he called the judgment of charity. ele os tratou com o que ele chamava o julgamento de caridade. Because he could not look into their hearts. Porque ele não tinha condições de enxergar os seus corações. So that means he treated them as if they were children of God. Então ele os tratou como eles fossem filhos de Deus. And yet more than 30 times in his commentaries, Mas mesmo assim, mais do que 30 vezes nos seus comentários, and 9 times in his e institutes, 9 vezes em suas institutas, he speaks about the minority of his congregation that truly received the Word of God with saving faith. ele fala sobre a minoria da sua congregação que de fato estavam recebendo a pregação da palavra de Deus com uma fé salvífica. Here's a typical statement of Calvin. Aqui uma afirmação, uma colocação típica de Calvino. If the same sermon is preached to 100 people, Se a mesma pregação for pregada a 100 pessoas, 10 or 20 receive it with the ready obedience of faith. 10 ou 20 recebem esta pregação com a obediência pronta de fé, while the rest hold it to be without value. enquanto os outros tratam esta pregação como algo sem valor. Now you understand why Calvin spoke also to the unsaved in his sermons. Então agora você entende porque Calvino também se dirigia aos não salvos em suas pregações. Let's move to the second concentric circle, Calvin's work in Geneva as a city. Vamos agora mudar e tratar o segundo círculo concêntrico, o trabalho de Calvino na cidade de Genebra. Calvin established preaching posts all around the city. Calvino, ele estabeleceu pontos de pregação em todos os lugares na cidade. And he moved the town council to agree to have sermons on weekdays throughout all these posts. Ele persuadiu o concílio da cidade de realizarem cultos durante a semana em todos aqueles lugares de pontos de pregação. By the time Calvin died, each of the 6 or 7 churches had a sermon preached in that church all 7 days of the week. E quando chegou a hora da morte de Calvino, todas essas 6 ou 7 igrejas
estavam realizando cultos de pregação todos os 7 dias da semana. But even that wasn't enough for Calvin. Mas mesmo isto não bastava para Calvino. He wanted to reform the Genevans in all spheres of life. Ele queria reformar as pessoas de Genebra em todas as esferas da vida. So he established the eldership and the rule of discipline. Então ele estabeleceu o presbiterato e a disciplina. Church discipline became an important function in guiding members evangelistically in the way of faith. A disciplina eclesiástica se tornou uma coisa importante no processo de guiar os membros da igreja no caminho da fé. And he established the office of deacons Ele também estabeleceu o ofício de diácono to show charity to the poor. para manifestar caridade para com os pobres. And even more importantly, he established the office of doctors of theology E ainda mais importante, ele estabeleceu o ofício de doutor de teologia to teach the people para ensinar o povo, and to train students in his seminary. para formar alunos no seu seminário. By the time Calvin finally got the seminary up and running, E quando chegou o tempo, quando finalmente o seminário estava funcionando bem, it was already 1559, já era o ano 1559, 5 years before he died. 5 anos antes da sua morte. But in those 5 years, he and his successor, Theodore Beza, Mas nestes 5 anos, ele e seu sucessor, Theodor Beza, trained 1,600 men for the ministry. eles treinaram, formaram 1.600 homens para o ministério. Calvin wanted the whole city to be a model of evangelism. Calvino queria que toda a cidade seja um modelo de evangelização. He said to one of his friends, Ele falou a um dos seus amigos, I trust that Geneva will be a model for Christ's reign throughout the world. eu tenho a confiança que Genebra vai se tornar um modelo do reino de Cristo em todo o mundo. And that's exactly what happened. E é exatamente isto que aconteceu. Whether it was Knox in Scotland, Mesmo se fosse o Knox em Escócia, or Perkins in England, ou Perkins na Inglaterra, or Dathanus in the Netherlands, ou Atenas nos Países Baixos, or in other Eastern European countries, ou um outro país na Europa de Leste, there were leaders from place to place that sought, and sometimes they failed, but sought to establish a city modeled after Geneva. em vários lugares houve líderes que estavam procurando, mesmo se às vezes eles falharam, mas eles estavam procurando de estabelecer cidades conforme o padrão da Genebra de Calvino. And through the influence of the seminary, E por meio da influência do seminário, godly men went back to every nation in Europe as pastors, homens piedosos se espalharam em toda a Europa como pastores, spreading Calvinism all throughout Europe. espalhando o calvinismo em toda a Europa. And so Geneva became a nucleus from which evangelism spread throughout the world. Então, Genebra se tornou um centro, e desse centro o calvinismo se espalhou em todo o mundo. From 1555 to 1562, De 1555 até 1562, 142 missionaries were sent out from Geneva. foram enviados de Genebra 142 missionários. That's an amazing number when you consider that the whole city of Geneva only numbered 20,000 people. Isto é um número incrível quando nós entendemos que toda a cidade de Genebra era somente uma cidade de 20.000 pessoas. Calvin wrote to Bullinger, O Calvino ele escreveu a Bullinger: when I consider how important this corner of Geneva is, quando eu considero como é importante este canto de Genebra, for the propagation of the kingdom of Christ, importante para a proclamação do reino de Cristo, I have good reason to be anxious that it be carefully watched over. eu tenho razões muito boas para ter uma preocupação que seja bem cuidado. Let's go to the third concentric circle. Vamos agora chegar no terceiro círculo concêntrico. Calvin's efforts in France. O esforço de Calvino na França. Many Reformed believers took refuge to Geneva. Muitos crentes reformados, eles se refugiaram em Genebra. There many of the young men
studied theology under Calvin. E ali, muitos dos jovens, os homens jovens, eles estudavam a teologia com Calvino. And almost inevitably, they went from Geneva back to France as pastors and evangelists. E quase em todos os casos, depois de se formaram, eles voltaram para a França. Even though they knew that going back to France would probably cost their lives. Mesmo sabendo que voltando para a França significaria a sua morte. The day they graduated from the Genevan Academy, E o dia no qual eles se formaram da Academia de Genebra, the men from France would shake hands and embrace each other, os alunos que vieram da França, eles iriam se abraçar e apertar a mão uns dos outros. and say farewell, Eles costumavam dizer a um ao outro até adeus. and then add, I'll see you next in glory. Adeus, nós vamos nos ver a próxima vez em glória. And that's what happened. É isto que aconteceu. On St. Bartholomew's Day of massacre, there were 70,000 Protestants killed. No dia de São Bartolomeu, o massacre, 70.000 reformados protestantes foram mortos, assassinados. And a great number of those were ministers of the gospel. E muitos neste número eram ministros do Evangelho. And yet, up to that time, the church had grown wonderfully. Mas mesmo assim, até este ponto, a igreja tinha crescido de uma forma maravilhosa. When Calvin began the academy in Geneva, Quando Calvino deu início àquela academia em Genebra, there was only one fully organized Reformed church in all of France. só tinha uma igreja reformada, instituída e organizada em todo o país de França. When Calvin died, there were 2,000 organized churches of Reformed persuasion in E France. quando Calvino morreu, havia 2.000 igrejas reformadas instituídas na França. And some of them are very large churches. E algumas destas eram igrejas enormes. The great reformer Pierre Viret O grande reformador Pierre Viret had a church of 8,000 communicants by the time Calvin died. tinha uma igreja de 8.000 membros comungantes no ano quando Calvino morreu. By the time of St. Bartholomew's Day, Quando chegou o dia de São Bartolomeu, 10% of the population in France had become Reformed Christians. 10% da população da França tinha se tornado reformado. 3 million people. 3 milhões de pessoas. The French churches also began to send pastors to other lands. As igrejas francesas também começaram a enviar pastores a outros países. After St. Bartholomew's Day, the French Calvinists were so persecuted that they went to other places. Depois do dia de São Bartolomeu, os protestantes na França foram tão perseguidos de tal forma que eles começavam a fugir para outros lugares. And so yes, the Reformation in France seemed to die away. Então sim, parecia que a reforma na França estava se enfraquecendo. The persecution seemed to be successful. Parecia que a perseguição estava tendo sucesso. But what many people forget is that the persecuted people became known as Huguenots, and they went all throughout Europe and overseas. Mas o que muitas pessoas esquecem é que aquele povo perseguido que se tornaram conhecidos como huguenotes, eles se espalharam em todo canto, fugindo da França e entrando em muitos outros países. Some of them came to Brazil. Alguns chegaram aqui no Brasil. And that brings us to our fourth concentric circle, Calvin's work through his consistory in Brazil. E isto nos leva ao quarto círculo concêntrico, a obra de Calvino por meio do seu consistório, seu conselho aqui no Brasil. Calvin became involved with the Indians of South America through the Genevan mission to Brazil. Calvino, ele começou a se envolver com os índios na América do Sul por meio da obra missionária de Genebra aqui no Brasil. With the help of Gaspar de Colenha,
com a ajuda de Gaspar de Colinha, a Huguenot sympathizer, alguém que apoiava os hugonotes, and the support of a man named Velguinha, e com o apoio de homem que tinha o nome Villegagnon, an exposition was led to Brazil in 1555. se formou grupo de pessoas que chegaram aqui no Brasil em 1555. The colonists that came here to Brazil Estas pessoas que chegaram aqui no Brasil included former prisoners, também incluía nesse grupo pessoas que tinham passado tempo no presídio, some of whom were Huguenots. alguns desses hugonotes. And when trouble erupted in the new colony near Rio de Janeiro, E quando aconteceram problemas nesta nova colônia perto de Rio de Janeiro, Velguignan turned to the Huguenots in France, asking for better settlers. então o Villegagnon, ele chamou os hugonotes na França e pediu pessoas melhores para chegarem aqui no Brasil para ajudar com a colônia. He appealed to Coligny, Ele apelou a Coligny to Calvin, and to the church in Geneva, e a Calvino e a igreja em Genebra. asking that the Church of Geneva immediately send ministers. Ele pediu que, de uma forma rápida e imediata, a igreja de Genebra possa mandar pregadores. And the company of pastors in Geneva, under Calvin's supervision, E a companhia de pastores em Genebra, debaixo da supervisão de Calvino, sent 2 ministers, mandou 2 pastores, Richer Richer and Cartier. e Carretier. These 2 were commended to the care of the Lord, Esses 2 homens foram comendados ao cuidado do Senhor. and were sent with 11 laymen Eles foram mandados com 11 leigos for the colony. para chegar aqui na colônia. But as perhaps you know, the work with the Indians here in Brazil did not go well. Mas talvez você já esteja sabendo que esta obra com os índios aqui no Brasil não se desempenhou muito bem. Pastor Richer wrote back to Calvin O pastor Richer, ele escreveu a Calvino that the savages were terribly barbaric. que os homens selvagens, We- eram bárbaros de uma forma incrível. We are frustrated, he said, in our hope of bringing Christ to them. Ele disse, estamos sendo frustrados em nossa esperança de levar Cristo a eles. The end of the story is a tragic one. E a fim da história é um fim trágico. Velguignan became disenchanted with Calvin and the reformers. Villegagnon, ele se desanimou, ele ficou desencantado com Calvino e os reformadores. In 1558, outside of Rio de Janeiro, Em 1558, perto de Rio de Janeiro, he strangled 3 Calvinists and threw them into the sea. ele matou 3 calvinistas e os jogou no mar. Believers fled for their lives. E os outros crentes, eles fugiram. And later, the Portuguese came and destroyed the remainder of the settlement. E um pouco mais tarde, os portugueses chegaram e destruíram o resto da colônia. And so ended the mission to the Indians. E assim acabou-se a missão aos índios. Eternity will reveal if there were any converts. Em eternidade, nós vamos aprender se houve convertidos ou não. But is that really the end of the story? Mas será que isto realmente é o fim da história? When an account of the martyrs of Rio de Janeiro was published 6 years later, 6 anos depois, quando foi publicado um relato dos mártires de Rio de Janeiro, it began with these words: começou com estas palavras seguintes. A barbarous land, utterly astonished at seeing martyrs of our Lord Jesus Christ die, País bárbaro, atônito, vendo mártires do nosso Senhor Jesus Cristo morrendo, will someday produce the fruits of that precious blood, dia vai produzir os frutos deste sangue precioso, which has the persecuted church, has been at all times prone to produce. vai produzir os frutos deste sangue precioso que é o costume da igreja perseguida em todas as épocas produzir. In other words, the blood of the martyrs is the seed of the church. Em outras palavras, o sangue dos mártires é a semente da igreja.
And today the Reformed faith is still alive in Brazil. E hoje em dia a fé reformada ainda está viva no Brasil. Among conservative Presbyterians, Reformed Baptists, and Congregationalists. No meio de presbiterianos conservadores, batistas reformados e congregacionais, Through Reformed preaching. por meio da pregação reformada. And various book ministries, E por meio de vários ministérios de livros, including the Puritan Project. incluindo o Projeto dos Puritanos. God does not forsake the work of His own hands. Deus, Ele não desampara a obra das suas mãos. Where it seems to be stamped out, He brings it back. Onde parece que tudo foi apagado, Ele traz de volta. He is faithful. Ele é fiel. And so we come to this conclusion, Então nós chegamos à seguinte conclusão. that Calvin did whatever he could do to support evangelism anywhere in the world. Que Calvino fazia o que ele pudesse fazer para apoiar evangelização em qualquer canto do mundo. But perhaps you say, but what about all these objections that people raise against election? Mas talvez você esteja se perguntando o que está acontecendo, por que pessoas sempre estão levantando objeções com respeito à eleição? People say that with election, if you believe election, you cannot believe in evangelism. Muitas pessoas dizem, se você crê na eleição, você não pode crer na evangelização. That is a false rumor Isto é um rumor falso and a caricature. e uma caricatura. The truths of sovereign grace taught by Calvin, such as election, As verdades da graça soberana que Calvino ensinava, were, como eleição, were precisely the doctrines that urged Calvin forward in his evangelistic efforts. eram exatamente e precisamente estas mesmas doutrinas que incentivavam Calvino para ir em frente com seu ministério evangelístico. And that is biblical. E isto é bíblico. You can find that, just one example, in Acts 13. Você pode achar só um exemplo, por exemplo, no Atos capítulo 13. You read in verse 48 of Acts 13, when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained to eternal life believed. Nós lemos no capítulo 13 de Atos, verso 48, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. And now notice the next verse. E agora, veja o próximo versículo. And the word of the Lord was published throughout all the region. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Do you see the connection? Vocês enxergam a conexão? Verse 48, election. Verso 48, eleição. Verse 49, the fruit of election. Verso 49, o fruto da eleição. Mission activity. Atividade de missões. Election evokes evangelism. A eleição provoca ou incentiva a evangelização. In verse 49, the word published could be literally translated evangelized or gospelized. No versículo 49, esta palavra que nós temos em nossa tradução como divulgava-se, nós podemos traduzir como evangelizava-se. The gospel was brought, the elect believed, and those same elect then went out and evangelized. O evangelho foi pregado, os eleitos, eles creram, e aqueles mesmos eleitos, eles foram, e eles, por sua vez, eles evangelizavam. You see, the doctrine of free grace in election is not a barrier to evangelism. A doutrina da graça livre e soberana na eleição não é uma barreira, um impedimento à evangelização. It promotes evangelism. Promove It evangelização. undergirds evangelism. Sustenta evangelização. And it encourages evangelists. E encoraja os evangelistas. Let me give you 3 ways before I close. Deixe-me dar três maneiras antes de encerrarmos. Calvin would say that election makes us bold in evangelism. Calvino dizia que a eleição nos torna ousados, corajosos na evangelização. Why are we so often shy to evangelize? Por que muitas vezes somos tão tímidos quando queremos evangelizar? Afraid of people making fun of us? Estamos com medo, com receio que as pessoas vão nos ridicularizar, zombar de nós? Perhaps. Talvez. But probably we're more afraid of failure.
Mas provavelmente nós temos mais receio de falhar. When someone comes to a foreign land to evangelize, Quando alguém for para um outro país para evangelizar, or whether you evangelize in your own community, ou se você estiver evangelizando em sua própria comunidade, wouldn't it be wonderful to know that the word of the Lord never returns in vain to him? não seria maravilhoso saber que a palavra de Deus nunca volte vazia? Well, that's what happens when we believe in election. É isto que acontece quando cremos na eleição. If I didn't believe in election, I would have no courage to go on, even as a pastor. Se eu não estava crendo na eleição, eu não teria coragem de continuar nem como pastor. I can't save anyone, Eu não posso salvar ninguém, but God can. mas Deus pode. And God is determined to do so. E Deus, Ele determinou fazer isto. And I'm but His instrument in His hand. Eu sou apenas um instrumento em suas mãos. Now, this has always been the encouragement of God's servants throughout all ages. Isto sempre tem sido o encorajamento dos servos de Deus durante todas as épocas. Turn with me to one more text. Abre as suas Bíblias em mais um texto. Acts 18, verse 9. Atos 18, verso 9. Then spake the Lord to Paul in the night by a vision, Be not afraid. See, Paul was being afraid. But speak and hold not thy peace. Atos 18, verso 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, porque Paulo estava temendo. Pelo contrário, fala e não te cales. Now, that's encouraging, isn't it? Isto é muito encorajador, não é? But why is it so encouraging? Mas por que isto dá tanto encorajamento? Well, because of what Christ goes on to say. Por causa do que o Senhor Jesus Cristo continua dizendo depois. For I am with thee, and no man shall hurt thee. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. And then this. E agora For I have much people in this Pois city. tenho muito povo nesta cidade. That gave Paul courage to go on. Isto deu coragem a Paulo de continuar. That made him bold. Isto tornou Paulo corajoso e ousado. God will gather his elect. Deus vai juntar seus eleitos. That should make you bold in evangelizing your own children. Isto deve tornar você corajoso em evangelizando seus próprios filhos. God is pleased to honor it when you bring the gospel to your own children. Deus ele se agrada honrando quando você traz o evangelho para seus próprios filhos. That should make you bold to evangelize your neighbor. Isto deve tornar você ousado, corajoso para evangelizar seu próximo, seu vizinho. Secondly, election makes us patient in evangelizing. Em segundo lugar, a eleição nos torna paciente na evangelização. You see, evangelism is an urgent activity. Porque a evangelização é uma atividade urgente. Sinners are going to hell. Pecadores estão correndo para o inferno. But evangelism is not a desperate activity, Mas evangelização não é uma atividade desesperada. because God knows His elect, Porque Deus conhece os seus eleitos. and He will gather them. Ele vai os juntar. I may plant. Eu posso plantar. My successor in Grand Rapids may water. Meu sucessor em minha cidade de Grand Rapids, ele pode regar. And maybe the next minister that comes will gather the increase. E talvez o próximo pastor que vier, ele vai colher o aumento. You see, we often get impatient with God. Veja, porque muitas vezes nós nos tornamos impacientes com Deus. Because we forget that our electing God is in control of the whole process and of every person's heart. Porque nós esquecemos tão facilmente que nosso Deus que escolhe, que elege, Ele está controlando todo o processo e todo o coração de toda pessoa. Election made Paul tireless in bringing the gospel. A eleição tornou Paulo um homem que não cansava em entregar e proclamar o Evangelho. But also confident and patient, Mas também tornou Paulo um homem confiante e paciente. expectant. E com expectativa. My beloved brethren, abound in the work of the Lord, for you know that the work of the Lord shall not be in vain. Meus amados irmãos,
continuam abundantes na obra do Senhor, pois vocês sabem que a obra do Senhor não será em vão. Finally, we will not only be bold and patient in evangelizing, Finalmente, nós não seremos somente corajosos e pacientes no evangelismo, we will also be prayerful. também seremos pessoas de oração. Because we know that God can do what we cannot do. Pois nós sabemos que Deus pode fazer o que nós não podemos fazer. I believe that every evangelist is a Calvinist on his knees. Creio que todo evangelista é calvinista quando ele está de joelho. Oh God, take hold of these sinners, convict them, convert them. Oh Deus, convence estes pecadores e converte estes pecadores. Use thy word so that the scales fall from their eyes. Use a tua palavra para tirar, para abrir os seus olhos. Friends, let's not be discouraged. Amigos, não devemos ficar desanimados. Let Calvin's teaching and life encourage you to evangelize, Deixe o ensino e a vida de Calvino encorajar você em sua vida. to become evangelistic Calvinists. Para nos tornar calvinistas evangelísticos. You will not wear out with vain evangelistic effort. Você não vai se fatigar com atividades vãs de evangelização. Calvin's life is a testimony that God will give you strength for the day. A vida de Calvino é um testemunho que Deus vai conceder a força que precisamos para cada dia. Look more to Christ. Olhe mais para Cristo Rest more in His preserving grace. e se descanse mais na sua graça que nos preserva. And take the long view. E olhe lá para o frente, em frente, Do all your evangelizing in the light of eternity. e faça toda a sua evangelização à luz da eternidade. Realizing that there will be many temporary seeming failures along the way. Entendendo que vai haver muitas falhas e muitos desafios temporários no caminho. You may lose many little battles, Talvez você vai perder muitas batalhas pequenas, but Christ will win the war mas Cristo vai ganhar a guerra in you and through you. em você e por meio de você. For we are more than Pois conquerors in somos Christ mais que Jesus. vencedores no Senhor Jesus Cristo. So realize that times of discouragement are often followed by times of reformation and revival. Então entendam que o tempo, épocas de ficarmos desanimados, muitas vezes são seguidas por tempos de avivamento e reforma. Walk through the open door. Andam e entram por meio da porta aberta. Use your energies for God. Usam suas energias, sua força para Deus. And don't bury the church before she be dead. E não Don't enterre a igreja antes que ela seja morta. look up more and pray more Olhe mais para cima, ore mais. and look at circumstances less. E olhe menos para as circunstâncias. And remember that some of the greatest Calvinistic evangelists saw no fruits on their labors for many years. Eu me lembro que muitos dos grandes evangelistas calvinistas não perceberam frutos dos seus trabalhos por muitos anos. Think of William Carey. Pensam de William Carey. Wasn't it 7 or 8 years before he saw his first convert? Não era assim que passaram 7 ou 8 anos antes de ele ver o primeiro convertido. But in God's sovereign election, there would be thousands to follow. Mas conforme a soberana eleição de Deus, milhares seguiram este primeiro convertido. So when you see no fruit around you or in your family, Então, quando você não esteja enxergando frutos ao seu redor ou à sua própria família, let Calvin's life teach you to press on with double earnestness, deixe a vida de Calvino ensinar a você de continuar com mais força ainda, enduring hardship as a good soldier of Jesus Christ. aguentando os problemas e as dificuldades como um bom soldado do Senhor Jesus Cristo. Be willing to be counted a fool for Christ's sake. E tenha a disposição e a prontidão de se tornar um tolo por causa do Senhor Jesus Cristo. And may on the great day of the coming of our Lord, Louco por causa do Senhor Jesus Cristo. On E that- que o dia final que está vendo do Senhor Jesus Cristo, on that day, may the Lord Jesus be able to say of you what he said of the church in Philadelphia.
in Revelation 3, verse 8. E no dia da sua vinda, que o Senhor Jesus Cristo possa dizer de você o que ele disse à igreja em Apocalipse 3, verso 8. I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Well done, thou good and faithful servant. Enter into the joy of thy Lord. Amen. Bem feito, fiel servo, entre na glória e na alegria do teu mestre. Amém.